1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 21. Acharam, amém? Deixa eu falar algo sobre essa questão da reforma, irmãos. A reforma está fazendo 500 anos agora, nesse mês de outubro, 1517. Foi quando esse monge resolveu colocar a verdade em prática. Ele não aguentou aquela situação, e ele fez as 95 teses, pregou na igreja, na catedral, e começou uma perseguição terrível. Esse homem não morreu por uma intervenção de Deus, porque todos morriam. Todos que eram contra a igreja morriam. E o Senhor o guardou. Ele acabou ficando recluso num lugar, foi protegido por um rei. Isso que você tem na mão, irmãos, foi porque um homem, ungido pelo Espírito Santo, resolveu falar a verdade, de que a salvação não é pelas obras, é pela fé, é pela graça. Amém? Não? Só que eu tenho facilidade para entender isso. Eu nasci na igreja presbiteriana, na igreja histórica. Isso é muito falado, esse hino Castelo Forte, eu conheço desde a minha infância, nós cantamos desde a minha infância, com órgão de fole. Sabe o que é órgão de fole? Não. Órgão de fole é você pisa num pedal, cria um ar, e ele passa pelas notas lá do órgão e sai a nota. Hoje ninguém sabe, porque aqui, ó, né? A Rebeca tinha que estar aqui, ó, fazendo assim, né? Com os dois pezinhos assim, para tocar órgão, né? Eu via a esposa do pastor, esposa de pastor tinha que tocar órgão. Antigamente era assim. Ela ficava bufando lá, irmãos. E Castelo Forte não é fácil tocar. Você vê que o pessoal aqui, ou ele canta ou ele toca, né? Porque é muito complicado, é muita riqueza, né? E ele, baseado no Salmo 46, ele compõe esse hino maravilhoso que ficou aí. Mas nós precisamos, irmãos, nós temos que ter um povo que tem que ter memória. Não podemos perder a memória, né? Se eu chegar para você e falar assim, você é um protestante, você fala, o quê? Estou protestando contra o quê? Contra o governo? Contra quê, né? Não, você protestou contra uma doutrina que você precisava pagar para ir para o céu. Uma doutrina onde havia uma arrecadação de dinheiro para construir catedrais. Não é muito diferente hoje, né? Do que muitas igrejas fazem, mas como existia uma só praticamente, e quem era contra tinha problema sério. Então eu quero que você entenda que nós somos fruto desse momento em que um homem tomou a coragem no espírito e ele foi atacado de todas as formas por Satanás, e Satanás não queria que aquilo acontecesse porque a igreja estava nas mãos dele, mas ele vai e faz isso, e nós somos fruto da reforma. Nós somos uma igreja reformada, uma igreja protestante, porque protestamos contra algo que era contrário à palavra de Deus. Amém? Não? Efésios capítulo 2 é o versículo chave, onde ele fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém, queridos? Então todo esse mês, você que já levou o teu livrinho semana passada, pegue o seu livrinho, são 31 mensagens para você entender, né? É memorável isso, vale a pena você ler isso. Nós somos uma igreja avivada, logicamente, uma igreja que cremos nos dons do Espírito Santo, mas cremos na palavra. Jesus fala assim, errais não conhecendo o quê? As Escrituras e que mais? E o poder de Deus. Somos uma igreja que queremos a Escritura, a palavra, mas queremos o quê? O poder, os dons do Espírito Santo, e cremos em cada um deles em nome de Jesus. Quem entendeu? Diga amém. 1 Pedro 2, 21 diz assim, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Para isto mesmo fostes o quê? Chamados. Então você e eu fomos chamados para alguma coisa, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para quê, gente? Eu estou sozinho? Para seguir os seus passos. Diga assim, ele me deu exemplo para que eu siga os seus passos. Em outra tradução, as suas pisaduras. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca.
Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o quê? Ultraje, versículo 23. Quando ofendido, ele não revidava com ofensa. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Senhor Jesus, é a tua palavra, Senhor. Então fala conosco nessa noite. Diga comigo, igreja, ore assim: Espírito Santo, fala ao meu coração, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você quer que Deus fale com você? Queridos, quando ele diz assim, para isto mesmo fostes chamados, é porque antes do que ele está escrevendo, ele já escreveu alguma coisa que nós fomos chamados para aquilo. Amém, não? E se você der uma olhadinha aqui no capítulo 2, são muitas coisas, mas eu peguei aqui apenas 3 coisas dessas coisas que nós fomos chamados para quê? Em primeiro lugar, dá uma olhadinha no versículo 12, diz assim, versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento. Amém, não? Eu fui chamado para dar exemplo através da minha vida. Quem diz amém? Amém. Quem diz amém mais forte? Amém. Ah, melhorou, está melhorando, vocês estão acordando agora. Então, ele está dizendo que nós fomos chamados para ser exemplo no mundo onde eu estou vivendo. Amém, não? Em segundo lugar, no versículo 15, ele diz assim, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Eu e você temos a responsabilidade de praticar o bem. Amém, não? De fazer a coisa certa, em nome de Jesus. Terceiro lugar, no versículo de número 17, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. A terceira coisa que nós fomos chamados é para honrar as pessoas. E quando eu honro as pessoas, eu estou honrando quem? A Deus. Ah, eu quero honrar a Deus, então honre as pessoas. Amém, não? A gente estava num encontro de pastores da América do Sul, aqui em Serra Negra, ontem, e aí nós chegamos atrasado, tal, tinha mais de 1000 pessoas lá na plenária, muita gente, e aí nós chegamos, tal, e não tinha cadeira. Daqui a pouco um rapaz olhou para nós, estava com uma filha dele, com o filhinho dele brincando, ele levantou, já pôs a cadeira para a Jardine. Eu falei, nossa, que gentileza. Mas ele foi atrás, arrumou uma cadeira não sei aonde e trouxe a cadeira para mim. Eu falei, meu Deus. Aí daqui a pouco a esposa dele vira para trás e fala assim, sabe o que ele está falando? Ele está no segundo ponto. O início ele já falou sobre isso e agora ele está falando sobre o segundo ponto, porque ele queria que eu entendesse o que estava acontecendo. Irmãos, essa gentileza, esse amor, essa disposição de ficar em pé enquanto o outro fica sentado. Daqui a pouco eu olhei para trás, o rapaz estava sentado no chão, junto com o filho dele, e eu sentado numa cadeira. Nós fomos chamados para fazer essa diferença. Irmãos, isso fala, mas isso é educação, isso é berço. Não, isso é cristianismo. Jesus, a hora que ele viu que a gente ia morrer e não tinha mais acerto para nós, não tinha como resolver a nossa situação espiritual, ele falou assim, não, eu vou lá e morro por você. E se você está aqui nessa noite é porque ele deu a vida por você. Amém, não? Porque muitos morreram por causa de Jesus. Durante esse período terrível do início da igreja primitiva, no tempo da reforma, muitas pessoas morreram. Muitos nossos irmãos foram devorados vivos por feras. Muitos dos nossos irmãos foram cobertos de piche e colocado fogo para iluminar os jardins de Nero. Muitos dos nossos irmãos. E a gente pensa assim, eu estou cansado, não vou dar cadeira para o outro não. Né? O que eu quero nessa noite é te desafiar. Eu quero propor para vocês 3 desafios bíblicos. Quantos desafios? 3 desafios. E eu não vou dizer para você que aquilo que a Bíblia te propõe é uma coisa fácil, mas é algo que nos desafia. Nós começamos a viver a vida cristã
entendemos o plano de salvação, entregamos a vida para Jesus, aí nós acomodamos. E não entendemos biblicamente falando que há algo mais, que há degraus que eu tenho que subir. E o problema é que nós começamos a nos justificar mediante aos desafios que o Senhor coloca para nós. Hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado. Eu estou com uma dor aqui, não vou lá, eu não faço isso, não me disponho, isso, aquilo, e eu estou ficando para trás. E a igreja vai caminhando, porque a nuvem do Senhor vai caminhando, irmãos. E infelizmente muitos estão ficando para trás, porque se acomodaram na vida cristã. E a Bíblia, ela vai nos colocar, coloca para mim e para você, 3 atitudes que vão desafiar a sua fé e vão desafiar a sua maturidade. Diga assim: fé e maturidade. Quantos gostam de desafio aqui? Tem gente que fala: não mexe comigo não, deixa eu quieto, que eu estou até dormindo aqui na cadeira já, né? Já nem sei o que você está falando mais, já fechei meu olho, já nem sei o que você está falando, né? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 6, vamos lá. A vida abundante em Cristo Jesus não é uma vida que é conquistada a custo de nada. A salvação já foi feita, Jesus já pagou todo o preço por você e por mim. Mas a partir do momento que eu sou salvo, inicia-se um processo na minha vida, diga assim: processo de santificação. Amém, não? E esse é um processo onde eu estou a cada dia me aproximando ainda mais de Jesus. Esse processo, para que ele aconteça, eu tenho que estar andando nas pisaduras, nos passos de Jesus. Esse processo compreende eu mudar a minha mente. Esse processo é um processo onde as pessoas que me viram antes, ele está vendo uma nova criatura hoje. Amém, não? Um novo procedimento, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de agir e de reagir. Eu estou falando aqui, irmãos, de mudanças, de evidências da minha salvação. Eu estou falando de que essas 3 coisas, elas apenas atestam aquilo que a experiência que eu já tive com Cristo. E quando isso não acontece, alguma coisa está errada comigo. E nós temos que ser desafiados pelo Espírito Santo. E eu quero dizer desde já, que isso que eu vou falar aqui, e que foi Jesus quem falou, só é possível se você estiver cheio do Espírito Santo. Não é possível para um homem natural. É impossível viver isso de forma natural. A educação não te dá isso, mas ela só é produzida pelo poder e pela unção do Espírito Santo. Então diz assim, quem está comigo aí? Lucas 6:32. Quem está comigo, diga amém. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam o que os amam. Se fizerdes bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar paga. Será grande o vosso, que igreja? Galardão, é presente de Deus, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até com quem? Ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O que está acontecendo aqui é que Lucas está escrevendo uma parte do Sermão do Monte. Quando Jesus começa o ministério dele, isso é muito claro lá em Mateus 5, 6 e 7, ele começa o ministério dele, e ele senta no monte e ele fala 3 capítulos do Evangelho dos Evangelhos. E ele está lançando mão de uma parte, e essa parte aqui está mais clara, por isso que eu peguei no livro do Evangelho de Lucas. E ele está dizendo, olha, o que te desafia? O amor te desafia e me desafia. Mas ele está dizendo assim, olha, se você amar aqueles que amam você, não há mérito nisso, não há recompensa para isso, porque até as pessoas que não têm o Espírito Santo, até os incrédulos, eles amam aqueles que amam eles. Mas o grande desafio meu e seu é amar aquelas pessoas que não te amam, aquelas pessoas que não te querem bem,
aquelas pessoas que falam mal de você, aquelas pessoas que não te amam. Queridos, eu sei que na sua vida e na minha vida há pessoas que não nos amam. E esse é o desafio para nós. O grande desafio que o Espírito Santo, que a palavra de Deus nos dá, é amar aquelas pessoas que não nos amam. Porque aqueles que nos amam é muito fácil. Amém, não? E é interessante que existe uma palavra, e eu gosto dela, é a palavra altruísmo ou altruísta. Altruísta é a pessoa que não pensa em si mesmo, é a pessoa não egoísta, é a pessoa que não quer tudo para si, mas ele pensa no outro. Isso fala de compaixão. Isso eu tenho falado muitas vezes aqui, de que a compaixão, o elemento que o Espírito Santo coloca em nós, é onde eu me coloco no lugar do outro, eu sinto a dor do outro. Alguém chega para mim e fala assim: puxa vida, eu estou com dor. E aí você pensa assim: bom, desde que eu não esteja, tudo bem. Então, que o outro doa. E aí nós não temos compaixão de visitar uma pessoa no hospital. Eu não tolero hospital, mas quem gosta de hospital? Quem gosta de hospital aqui? Não. Nem quem trabalha. Só vê gente doente, sofrendo. Alguém gosta de visitar alguém na prisão? Eu visitei durante vários anos na cadeia lá em Bebedouro. Irmãos, é algo terrível. Mas a Bíblia fala que, olha, se você realmente ama Jesus, você vai se compadecer dessas pessoas. E você vai amar uma pessoa que fez algo ruim. E eu quero que você entenda algo, em nome de Jesus, definitivamente, que amar não é concordar com a atitude errada das pessoas. Diga assim: amar não é concordar com o erro dos outros. A gente tem a mania de achar que amar é concordar. Não, irmãos, o amor, eu amo a pessoa, eu não amo a atitude da pessoa, a não ser que seja boa. Amém, não? Eu não amo, eu não sou obrigado a aceitar aquilo que ela fala, mas eu amo a pessoa. Só que nós confundimos o aceitar ou rejeitar. Se a pessoa fala uma coisa que eu não gosto, e aí eu pego e coloco a pessoa na geladeira. Imagina se Jesus fosse fazer isso comigo, com você. Quem estaria com ele? Mas ele olhou para nós e ele nos amou. E ele nos amou primeiro, antes de nós o amarmos. Amém? Não? Dá uma olhadinha em Marcos, volta um pouquinho, Marcos capítulo 10. Não tira o dedo aí do Lucas 6 não, gente, deixa aí, por gentileza, mas vai no 10 comigo, Marcos 10, que diz assim, Marcos 10, versículo 21. E Jesus, fitando-o, olhando para ele, o que aconteceu? O amor. Diga bem forte, o amor. E disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha aqui para mim, queridos. Jesus encontra, um homem chega para Jesus e fala assim: que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala: cumpre os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Eu faço isso. E Jesus olha para ele e o quê? E ama. Jesus o quê? Ama. Mas esse homem ficou com Jesus, sim ou não? Ou ele foi embora? Esse homem trocou o dinheiro dele por Jesus, sim ou não? Hein, queridos? Mas Jesus o amou? Esse é o amor que eu estou falando para vocês. Essa pessoa, ela não concorda comigo, então não dá para andar com ela. Não, mas dá para amá-la. Se não andar, dá para amar. Não existe obstáculo ou coisa que tenha sido feita que possa ser maior do que o amor que possamos dedicar a uma pessoa. E novamente eu estou dizendo, Jesus não concordou com ele, e ele falou com muito amor. Jesus o amou e disse assim: está tudo certo, meu filho, está tudo muito bom na sua vida, mas está faltando quantas coisas? Uma coisa só: você é apegado no dinheiro,
esse dinheiro é um ídolo para você, esse dinheiro é um Deus para você. Então, sabe como que você se livra daquilo que te separa de mim? Acaba com aquilo, dá o fim nisso, e você vai ter um tesouro aonde? Mas ele não entendeu o tesouro no céu, irmãos. Na verdade, ele achava, quem sabe, que ele ia ficar nessa terra, e que ele não queria abrir mão do conforto dele, daquilo que ele ganhou com tanto trabalho. Mas ele esqueceu que essa vida vai terminar, 80, 90 anos, e há uma eternidade. E Jesus nessa noite está dizendo: ame as pessoas, mesmo aquelas pessoas que discordam de você, ame elas, ame-as, né? Fica mais bonito o português, né? E diz assim aqui, no outro texto que você não precisa abrir, e eu vou ler para você, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Presta atenção nisso. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O que ele fez para comprar o campo? Vendeu tudo o que tinha. O que Jesus está falando para nós, irmãos, é que quando você encontra algo precioso como o reino dos céus, como aquilo que vive dentro de você, o reino dos céus está dentro de você. E quando eu falo do reino dos céus, eu estou falando de gente. Amém? Não? De você e de mim. E ele está dizendo, quando eu encontro uma pessoa, encontro o reino dos céus, olha, eu vendo tudo que eu tenho para estar junto com ele. O que ele está dizendo é a nossa disposição de abrir mão daquilo que é passageiro, para nós termos relacionamento com aquilo que é eterno. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? É algo que passa. Tudo que você está vendo nesse mundo, exceto as pessoas que estão aqui, tudo isso passa. Isso fica, Chicão, passa. Ninguém leva uma motocicleta para o céu. Ninguém vai de motocicleta para o céu, vai não? Não, eu vou de moto, eu vou com a minha Ferrari para o céu, não. Do jeito que nós viemos, nós vamos o quê? Voltar. Jesus fala assim: nada trouxemos a este mundo e nada vamos o quê? Levar dele. Então vira para o teu irmão e diga assim: eu quero te amar, meu querido. Na verdade, eu tenho que te amar. Eu tenho que te amar. A segundo desafio, lá em Lucas capítulo 6, se fizerdes bem aos que vos fazem o bem, qual é a recompensa? Até os pecadores fazem isso. Irmãos, fazer bem para quem te faz bem é muito fácil. Não precisa ser um cristão, não precisa ter o Espírito Santo em nós. Até o incrédulo faz isso, até os maus fazem isso. Se você faz bem para mim, se você não me faz mal, então eu faço bem para você. Não há mérito nisso, não há recompensa nisso, não há galardão nisso. O galardão vem quando eu faço bem para aquele que me fez o que, gente? Mal. É aí que é o problema. Então vamos pegar uma história. Daqui a pouco eu estou numa empresa, alguém puxa o meu tapete, puxa o seu tapete, e você é demitido daquela empresa. E você sabe que foi o fulano que fez aquilo, ele começa a ocupar o teu lugar, ele arrumou lá uma arapuca para você, e aí as pessoas, o chefe entrou e você foi demitido. Na hora que você mais precisava, na hora que você precisava pagar a matrícula das crianças, o IPVA do carro IPTU da sua casa, na hora H. Mas daqui a pouco Deus te dá graça, e você perdoa, e você libera, e você fica em paz, fala: Deus, se aconteceu isso, e na tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, eu te amo tanto, Jesus. Aí Jesus te pega, e você começa uma empresa, e aquela empresa começa a prosperar, e daqui a pouco chega uma pessoa te pedindo emprego, é o cara que te puxou o tapete. Ô cara, não tem espaço aí na tua empresa não? Estou precisando de emprego, não consegui nem pagar a luz esse mês, como é que fica agora? E aí? Diga assim, e aí? Como é que faz?
Aí eu me lembro de José. Foi levar comida para os irmãos, sabe o que fizeram com ele? Venderam o rapaz para os ismaelitas. Os ismaelitas vendem lá para os egípcios. Aí o cara começa a trabalhar muito que bem, vai preso, porque a mulher dá em cima dele, ele não quer saber daquilo, daquela forma. Aí daqui a pouco ele se torna o segundo homem mais importante do Egito. E daqui a pouco chegam os irmãos que queriam matá-lo, na frente dele pedindo comida. Diga assim, e aí? Como é que nós fazemos agora? Safado, cambada de gente ruim, vocês vão agora penar na minha mão. Não, sabe o que ele fez? Trouxe o pai e colocou todas aquelas irmãozaiadas dele, que queriam o mal dele, no melhor lugar do Egito, no lugar mais próspero, e cuidou deles até o fim. Se fizer bem ao que te faz bem, não há mérito, não há galardão. Mas quando você faz bem àquele que não fez bem para você, você tem um galardão. Deus vai te abençoar. Diga assim, tudo tem a hora, o tempo certo, mas Deus vai me abençoar. Amém? Não? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Você entende isso? Não? Em nome de Jesus? Por isso que ele diz aqui no finalzinho do versículo 35 aqui do Lucas 6, pois ele é benigno até para com quem? Os ingratos e maus. Ele é benigno para com os injustos. A chuva que caiu aqui em Campinas esses dias só molhou o campo dos crentes, sim ou não? O sol só ilumina a fazenda do irmão da igreja, ou ilumina todas as fazendas, chove em todo lugar. Amém? Não? Porque Deus, Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Amém? Diga assim, isso tem galardão. Amém? Isso tem recompensa. Terceiro desafio, ele diz assim, versículo 34, e se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Se você empresta para receber outro tanto, qual é a recompensa? Não sei se você já emprestou para alguém, e a hora que você emprestou, você falou assim, não vou receber. Já aconteceu isso com você? Não? Já? Eu sei que eu não vou receber. A melhor maneira de você emprestar é você dar. Amém? Não? Dá. Ah, mas eu vou emprestar hoje porque vai que eu precise amanhã. Essa não é a melhor maneira de emprestar. Eu preciso fazer por onde, né? Aí eu empresto ao pastor Eugênio porque um dia eu vou precisar dele. E aí ele vai me recompensar. Sabe quando você recebe um presente e fica naquela dívida de você retribuir aquele presente? É horrível isso. Mas se eu te der um presente, eu não estou esperando nada que você me dê de volta. Amém? Não? Essa é a melhor maneira de dar. Sabe a melhor maneira de servir? A Rebeca está tocando durante o culto e no final ela fala, Senhor, eu fiz isso para o Senhor. Mas a pior maneira foi assim, eu toquei lá, minha mão até doeu, meu braço, e o pastor nem me falou obrigado. Essa é a pior maneira de servir. Tem gente que quando emburrica com uma igreja, já viu gente que começa a ter problema com a igreja? E fala assim, olha, eu estou na igreja há tanto tempo, eu fiz isso pela igreja, eu fiz aquilo pela igreja, eu doei tanto, se eu for somar os meus dízimos dá tanto, sabe até quanto que dá. Tem uma caderneta lá do lado, né? Já fiz tanto pela igreja, e olha, a hora que eu precisei de uma visita, nada. Não, irmãos, não é a melhor maneira de servir. A Bíblia diz que nós devemos ser bons até para com os ingratos e maus. Amém? Não? E se você tem alguma diferença comigo, me ame,
e me perdoe em nome de Jesus. Amém? Não? Porque eu não vou conseguir atender às suas expectativas, porque eu não sou Deus. Eu sou um homem. Infelizmente eu vou errar com você. Amém? Não? Sabe, o perdão é algo maravilhoso. Eu aprendi a perdoar antes da pessoa me pedir perdão. Você não precisa vir me pedir perdão. Se você me magoou de alguma forma, você já está perdoado. Amém? Não? Sabe por quê? Porque eu não vou me furtar de uma vida abundante em Cristo por causa de uma pessoa. O Jesus que eu creio, que eu amo, é muito maior do que qualquer pessoa, do que qualquer ofensa. Eu sei que é difícil algumas, sim ou não? Né? É muito difícil você lidar com algumas traições, com algumas ofensas, com injustiças, é terrível isso. Mas você sabe que eu aprendi algo com Deus. Quem quer ouvir aqui um senhor de 58 anos? Eu aprendi algo. Nunca reaja no momento. Deixe passar. Deixe o tempo passar um pouco. Aquilo vai esfriar no seu coração e a situação vai ficar mais clara para você. E você vai conseguir julgá-la de uma forma muito mais bíblica e segundo os olhos do Espírito Santo. Outra coisa que eu aprendi é, quando eu não consigo resolver uma questão de relacionamento, eu falo assim: Espírito Santo, me ajude a ver essa pessoa ou essa situação com os teus olhos. Me dá os teus olhos. Abra os olhos do meu coração. E você vai encontrar ali uma série de coisas que você não estava enxergando naquele momento. Amém? Não? Terceiro desafio é você emprestar. Nós lemos lá em Provérbios capítulo 11, que a alma generosa prospera, mas em Provérbios 22, não precisa abrir, diz assim: o generoso será abençoado porque dá o seu pão ao pobre. Amém? Não? Quando você ajuda o pobre, o que o pobre pode dar para você de volta? Fala para mim. Nada. E a Bíblia diz ainda que quando eu auxilio o pobre, que eu ajudo o pobre, eu empresto a quem? A ele. Está escrito. E Deus fica devedor seu e meu, porque Ele vai te abençoar, Ele vai te recompensar, porque eu estou ajudando alguém que não tem como retribuir, não tem como me dar um presente de volta. Amém? Não? Se eu estava numa igreja e estava tendo uma ceia, e a igreja tem um costume assim, na ceia a pessoa leva um presente, um para cada um, e chegou uma pessoa e me deu uma paçoca, uma paçoquinha dessas de supermercado, e eu gosto de paçoca, irmãos. Eu sou doido por paçoca. Eu falei, rapaz, que presente. E eu ganhei também nessa comunhão, acabei ganhando uma camisa muito cara, tal, mas a paçoca, irmãos, mas era o que ele pensou em me agradar. Amém? Não? E como é fácil agradar o Senhor? Você quer agradar a Deus? Sabe o que você faz para agradar a Deus? Amanhã de manhã, acorde meia hora antes da hora que você vai levantar e pare meia hora na presença dele. Ele vai falar: uau, era tudo que eu queria. Talvez ele vai chegar para você e falar assim: estava com saudade de você, hein? Faz tempo que você não para aqui, né? E Jesus fica nos esperando. E ele diz aqui ainda, ele fala assim, olha, no versículo 35, amai, porém, os vossos inimigos. Irmãos, fale bem dos seus inimigos. O seu coração vai mudando quando você fala bem deles. Ele fala mal de você, você acha alguma coisa de bom nele. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Diga assim, sem esperar retorno. E isso que eu quero deixar para você agora. Quero terminar com isso, essa ministração. Sabe quando nós estamos chegando e caminhando nos passos de Jesus, chegando mais próximo dele, é quando eu não espero nenhum retorno daquilo que eu estou fazendo para ele. Amém? Não? Pastor, eu vim aqui, eu quero fazer algo por você. Não faz por mim não, faz por Jesus. Porque eu posso não corresponder à sua expectativa e você vai ficar chateado comigo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Não? Faz sim pelas pessoas, mas faz pensando nele.
Jesus, ele fala lá em Mateus, acho que é capítulo 25, que um dia ele vai separar, vai pegar toda a humanidade, vai separar em 2 blocos, os da direita e os da esquerda. Isso não é partido político não, viu gente? Assim, da direita e da esquerda. Aí ele vai falar para aqueles que estiverem à sua direita, vocês são ovelhas minhas. E olha, toda vez que eu tive nu, que eu tive enfermo, que eu tive passando necessidade, vocês me acudiram. Ah, mas quando é que nós tivemos preso, nu, passando fome, sem roupa? Ah, tudo que você fez a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E os outros vão dizer, Senhor, mas nós não te vimos dessa forma. Ah, toda vez que vocês não fizeram, a mim vocês não fizeram. Não fizeram a eles, não fizeram a mim. Amém, não? Jesus não está aqui em carne e osso, mas Ele está aqui através da sua vida, para ser amado. Quando você ama alguém, você está amando Jesus. Quando você empresta para alguém, você está emprestando para Jesus. Amém, não? Quem crê nisso? Quando você faz o bem a alguém, você está fazendo o bem a Jesus. E quando nós fazemos dessa forma altruísta, a recompensa vem. Irmãos, vou ganhar na loteria, pastor? Não vai ganhar, porque você não joga, vai ganhar como, né? Mas o que vai acontecer? Você vai ter paz. Você vai colocar a sua cabeça no travesseiro, você vai dormir, você vai ter saúde. Aquelas dores que às vezes pegam a muitos de queimação de estômago, porque está com raiva. Se eu pegar, eu mato, me segura, né? Aquelas atitudes, Paulinho faz isso, né? Se eu ver, né? Quem já teve assim um olhar fuzilante, assim, alguém fuzilou você só no olho, assim, ó. Você passou, a pessoa falou assim, meu Deus do céu. Você até vira, fala assim, Jesus amado. É um mau agouro, né? A coisa virou. Nós começamos a mudar a nossa vida. Sabe, irmãos, eu estava hoje de manhã aqui orando, cantando um cântico no final, o Espírito Santo trouxe algumas situações que eu me envergonho delas, irmãos. Situação com o esposo, com esposa, com filho. Agir de forma desatinada, grosseiro. Tem gente que xinga o cônjuge, filhos, grita. Eu comecei a sentir envergonhado de algumas atitudes minhas. Eu falei, Deus, o Senhor não merece isso. Ele está dizendo, olha, eu estou propondo isso para você. E eu sei que é pelo Espírito Santo. Só Ele pode nos levar a isso. O seu e o meu grande desafio nessa noite é nós amarmos, é nós fazermos tudo pelos outros, sem esperar retribuição. Eu não espero retribuição. Eu não espero um muito obrigado. Eu não espero um presente. Nossa, pastor, eu dei uma festa no meu aniversário, ganhei pouquíssimos presentes, as pessoas não têm consideração para mim. Olha, mas você fez aniversário, por que você deu festa então? Verdade, irmãos. Tem gente que dá festa pensando nos presentes que vai pagar a festa dele. Ao invés de gastar dinheiro nos presentes, eu gastei dinheiro na festa, eu ganhei um presente. E faz a conta ainda, esse aqui vale 100, esse aqui vale 150, esse aqui 200, nossa, esse aqui só deu um presente de 50? Que coisa feia! É verdade, porque a gente tem mania de esperar a recompensa. Nós somos criados dessa forma. Que Deus nos livre disso. Lá em Mateus capítulo 18, não precisa abrir, vou contar a história, vou encerrar aqui. Mateus capítulo 18, conta-se a história de um homem que devia 10.000 talentos para um rei. 10.000 talentos, um talento é equivalente a 6.000 denários. Presta atenção na conta aqui, olha aqui para mim. Quem está olhando aqui? Cada denário era um dia de serviço. Certo ou não? Então, um talento equivalia a 6.000 dias de serviço. Multiplica 6.000 por 10.000. Dá quanto? 60 milhões.
60 milhões de dias. Quem aqui vai viver esses 60 milhões de dias? Não dava, irmão, não dava. Isso Jesus estava falando para dar a dimensão do nosso pecado diante dele. É impagável. Por mais dízimo que você dê para a igreja, por mais coisa que você faça para ele, é pouco perto daquilo que ele fez por você. É isso o entendimento da parábola. Mas o problema, eu disse o quê? Não ouvi vocês, mas o quê? O problema é o problema. O problema é que quando ele sai de lá feliz da vida, porque o rei perdoou toda aquela dívida, como Jesus fez por você e por mim, ele encontra um sujeito que deve o quanto? 100 denários. Se você colocar 100 perto de 60 milhões, dá 0,0001%. Quer dizer, não é nada. Ele devia 60 milhões de dias, o outro devia 100 dias. E ele encontrou o sujeito e falou assim: paga meu 100, velho. Ele falou: rapaz, não tenho agora. Quero pagar você. O denário é uma moeda de prata, né? Não tenho, tal. Espera aí, eu vou pagar você. Não vai pagar, não sei o que lá, tal. Chamou lá não sei quem, mandou prender o indivíduo. E aí o rei ficou o quê? É assim que acontece. Deus te abençoa, te perdoa, te ama. Deus te dá tudo, faz tudo por você e por mim. E aí chega uma pessoa que cometeu uma falha conosco, e eu falo: Deus, descarrega a tua mão de poder, fulmina a pessoa agora. Jesus olha e falou: o que, rapaz? Tá bom. O rei chamou o sujeito lá, que cobrou o outro e mandou o outro para a cadeia por causa de 100 denários. Falou assim: rapaz, eu perdoei você, não devia você igualmente perdoar o outro? E aí, diz lá em Mateus capítulo 18, e aí eu quero só ler aqui, eu não estou lembrando. Diz assim, Mateus 18, ele fez assim: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Não vai pagar, irmão. Lugar de tormenta é no inferno. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, ele está dizendo: você tem que amar as pessoas. E amar, irmãos, é uma disposição. Eu decido amar. Pastor, mas achei que amor era um sentimento. Não, amor é uma disposição. Ele vira sentimento sim, mas é uma determinação. Eu vou amar. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que o Senhor está querendo nos colocar num patamar um pouco maior do que nós temos vivido, nos levar a um degrau um pouco maior. Quem quer isso em nome de Jesus? Então fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. O Espírito Santo está aqui. Diga assim: o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Com os olhos fechados, lá em Gálatas diz assim: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso vai ceifar. Se eu semeio amor, eu vou colher amor. Se eu semeio fazer o bem, eu vou colher fazer o bem, alguém vai fazer o bem. Se eu semeio o emprestar, o Senhor vai me abençoar. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Eu quero semear, diga assim: eu quero semear para o Espírito, quero semear para o Espírito. E ele termina dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Porque a seu tempo ceifaremos. Fazer o bem tem recompensa. Fazer o bem tem galardão. Fazer o bem é aquilo que o Senhor sempre fez por você e por mim. Mas ele termina assim: se não desfalecermos. Não se canse de fazer o bem. Pague o mal com o bem. Faça o bem. Ame. Ame em nome de Jesus.
faça o bem e empreste. Pai, eu quero abençoar a tua igreja nessa noite. Receba, meu querido, o amor de Deus, a bênção do Espírito Santo. Que essa noite seja uma noite desafiadora, mas debaixo da unção do Espírito Santo você vai colher tantos frutos que você nem imagina. Mas a visão que o Espírito Santo me dá é que muitos não têm desfrutado de muitos frutos porque têm guardado em fazer o bem, em amar, em não fazer o bem, em não amar, em não emprestar. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha agora, cale em cada coração, em nome de Jesus. E ele termina: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Amém? Lá em Lamentações capítulo 3, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? E elas se renovam a cada manhã. Que a cada manhã o seu amor pelas pessoas, a misericórdia por elas, a compaixão por elas se renove a cada manhã. Por isso que o salmista diz: o choro pode vir à noite, quem sabe uma ofensa vem à noite, mas a alegria vem pela manhã, porque as misericórdias se renovam em nome de Jesus.